Confere pra mim se entrou. Entrou, né? Live. Então, boa noite, com muita alegria. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos, como povo de Deus, como irmãos e irmãs, a participar de mais um momento formativo. Nós, irmãos e irmãs, vamos iniciar, está bem próximo, a vivência da maior e mais importante celebração do tempo litúrgico em nossa igreja, que é a celebração do Tríduo Pascal. A igreja, ela, como mãe, nos dá instrumentos através da tradição para que possamos fazer memória da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que possamos viver bem, frutuosamente, esse momento. Por isso, pensada com muito carinho, com muito amor, pela equipe diocesana de liturgia, esta live quer ser um momento de aprendizado, de conhecimento, para que celebremos bem, celebremos com fervor o Tríduo Pascal. Convido você que nos acompanha a entrar mais uma vez na escola, a sua vida e também a sua missão. Nós convidamos o padre José Alberto para nos auxiliar neste momento de formação. Nós vamos fazer aqui, auxiliados por ele,
um caminho, um itinerário. Vamos passar pelos momentos do Tríduo Pascal, a quinta, a sexta e o sábado santo, onde a igreja reunida celebra com fé a entrega de Jesus na última ceia, na sua paixão e cruz, mas também na sua ressurreição, onde rompe as trevas do pecado. Por isso eu convido você a estar atento, eu convido você a estar conosco nesse momento e celebrar este momento formativo. Bem-vindo a todos, de todos os cantos da diocese, das 5 diaconias, das diversas paróquias e comunidades. Bem-vindos e bem-vindos. Bem-vindo também o Padre José Alberto, que a partir desse momento tem a palavra. Seja bem-vindo, Padre José Alberto, e obrigado pelo seu sim, obrigado pela sua... Obrigado, Padre Lúcio, pela acolhida. Saudamos todas as pessoas que estão aí no Facebook nos acompanhando nesse momento. E peçamos a iluminação do Espírito Santo para que tudo o que a gente venha propor e partilhar nesse momento possa enriquecer muito mais a força do mistério pascal em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, povo de Deus, comunidades, equipe de celebração, de liturgia, liderança da nossa diocese, talvez fora da nossa diocese também, que estão aqui para esse momento. Graças a Deus, todos os anos, nós temos a oportunidade de voltar a esse momento forte da nossa fé, que é a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar aquilo que é o ponto forte da nossa fé e da nossa espiritualidade. E a gente parabeniza desde já a equipe por estar nos oportunizando esse momento de formação. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta formação. Vamos tentar compartilhar aí o slide, porque eu sempre penso que à medida em que você olha, escuta, certamente vai fixando melhor aí na sua mente e no seu coração. Gente, o Tríduo Pascal, como é que nós chegamos até aqui? Que caminho foi feito para que chegássemos até aqui? E desde quando chegamos, de fato, a essa terminologia, que não é só uma terminologia, mas é mesmo todo o Cristo celebrado, principalmente com esse momento mais forte da morte e da ressurreição. Importante colocar esse pensamento colocado aqui pela equipe das Pier Discípulas. Toda a celebração cristã é memorial da Páscoa de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos guardar no coração é isso. Que toda a celebração cristã significa a missa, a celebração da palavra, a celebração do ofício divino,
todos os sacramentos. Tudo deve ser feito de tal forma que possa trazer presente e ter a sua centralidade na pessoa de Jesus. Então, se a gente for entrar só nessa questão, como a gente poderia ir longe numa recordação da vida, talvez nos convidando a refletir que, em muitas realidades, as celebrações terminam não tendo Jesus como centro. Fico imaginando alguns casamentos, alguns batizados, e talvez é por isso que muitas vidas nem dá certo mesmo, né? Então, essa frase ela já diz tudo ao que se propõe todo o restante da nossa formação. Toda a celebração cristã é memorial. E a palavra memorial não é a mesma coisa que memória. Memória é uma recordação remota. Memorial é trazer presente, é como que vivenciar de novo, atualizar aquele mistério na nossa vida. E, nesse sentido, contém um elemento de festa pascal. Entretanto, para que as comunidades cristãs e cada um possa realmente fazer da sua vida uma Páscoa contínua, cada ano a igreja retoma o costume de consagrar com mais intensidade um tempo especial para preparar e celebrar a memória da morte e ressurreição de Jesus, que é a Páscoa anual. Vamos olhar um pouco a história. Por que a gente faz questão de trazer presente isso? Porque, sei lá, parece que o pessoal acha, algumas pessoas acham que o Tríduo Pascal caiu assim, de paraquedas. Ou então ele pode ser celebrado assim. Gente, na verdade, o Tríduo é que precisa se converter a nós. Somos nós que precisamos continuamente nos converter ao que o Tríduo propõe. E a nossa igreja, muito inteligente, sábia e responsável, sempre trabalhou para que, de fato, nós o possamos celebrar da melhor forma possível. Então, se a gente olha no retrovisor, no início, quando eu falo no início, falando do primeiro século, Jesus morreu e ressuscitou quando? Mais ou menos pelo ano 33, segundo o nosso catecismo. Mas depois é que continuou o crescimento, o nascimento das comunidades, a fé foi sendo sistematizada, a organização das comunidades também. Então, tudo isso, de início, vai sendo o jeito como as comunidades vão se organizando. Mas nós temos o domingo, que era o grande dia da Páscoa. Quer dizer, ainda não tínhamos a Páscoa anual, mas foi importante essa passagem, porque antes qual era o dia que era guardado? O sábado, porque era o dia judaico. Nas tradições pagãs, certamente, cada ídolo tinha o seu dia. Mas o povo judeu, principalmente depois do exílio da Babilônia, o exílio foi de 587 a 539, mas talvez pelo ano 450, principalmente, com a chamada teocracia, então o sábado ganhou força. E, nesse sentido, com os cristãos, com a morte e ressurreição de Jesus, o sábado continua normalmente sendo o dia judaico, o dia de guarda. Mas quem é cristão vai agora seguir Jesus, né, gente? Então, por que seguimos Jesus? Porque ele ressuscitou, Agora, qual foi o dia que Jesus ressuscitou? O domingo. É por isso que os evangelhos pascais todos vão colocar. Era o primeiro dia da semana. Ou então, 8 dias depois, Jesus apareceu. Então, as primeiras comunidades não tinham dúvida. Quer seja quem veio do judaísmo, quer quem está vindo do paganismo, mas agora são cristãos. Vão guardar o domingo como o dia do Senhor,
o dia da ressurreição. E por isso, por mais que celebrassem a semana inteira, o domingo era, sim, o dia mais esperado. Então, porque não existia uma Páscoa anual. Mas a vigília pascal foi a primeira expressão de uma celebração cristã. Porque, normalmente, a ceia, como uma partilha, da forma que está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, que a gente lê na Quinta-feira Santa, já acontecia a bênção dos alimentos e tudo. Mas a vigília pascal, ela ganhou uma força muito grande, sendo que começava com leitura, salmos, orações e culminava ao amanhecer com a Eucaristia. São Paulo coloca várias vezes que as comunidades passavam a noite inteira cantando salmo e fazendo orações para celebrar a vigília. Já no segundo século, tem-se notícia de uma celebração anual da Páscoa. Veja, uma coisa é o primeiro século, onde tudo ainda não está bem formalizado, não está tudo organizado. Então, o pessoal começa celebrando diariamente, depois a celebração semanal, depois começa a guardar mais a vigília pascal, e depois, pois então, foram organizando e fazendo a memória anual do evento Jesus Cristo, principalmente morte e ressurreição. Dois eram inicialmente os elementos essenciais dessa vigília pascal: a palavra, as leituras da palavra e a celebração da ceia, a celebração da Páscoa por excelência. Já no início do século III, aparece um outro componente. A celebração do batismo vai ser inserida após a leitura antecipada com a bênção da água. O que acontecia? Os chamados catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia, eles eram apresentados no primeiro domingo da Quaresma, e ali eles faziam também, no domingo de Ramos, até uma espécie de proclamação pública da sua fé, como do credo, do Pai Nosso, e depois, na vigília pascal, era que recebiam os sacramentos. Mas veja, só no terceiro século é que entraram nesses dois elementos do batismo e, consequentemente, a água. A grande vigília anual era precedida por um tempo de jejum. Mas veja, no que consistia esse jejum? E aqui vai ser muito importante a gente perceber que a questão do jejum, principalmente, fez reforçar a ideia dos fatos. E quais foram os fatos? Jesus foi preso, Jesus celebrou a ceia, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e ficavam aí. Né? A traição, Jesus que sofreu, Jesus, e terminou que aos poucos a vigília pascal vai esvaziando. Quer dizer, a turma fica mais presa à questão dos fatos que giram ao redor da morte, e é como que se não chegasse mais à ressurreição. Né? Então, para resolver esse grave problema da igreja se esvaziando na celebração da Páscoa e vigília, imagine, a vigília foi antecipada para as 3 horas da tarde, ou então para 14 horas do sábado santo, que era porque o povo estava mais guardando a sexta-feira santa do que a vigília pascal. Em seguida, foi antecipada para 11 horas ou 12 horas da manhã. Há relatos de que ela chegou a ser celebrada bem mais cedo, como, por exemplo, 9 horas da manhã. E eu grifei ali. Por isso que, erroneamente, passaram a chamar o sábado santo de sábado da aleluia. Eu fico pensando, olha,
para a gente trabalhar hoje, uma herança que a gente tem aí desde o 3º século, porque o que a gente orienta de certo é uma luta para a turma pegar. Mas o errado fixa muito rápido, menino. Você basta fazer uma vez, aí todo mundo já passa a dizer que é tradição. Então, o fato desse dado histórico, que existia justificativa históricas, situações, poderíamos dizer, pastorais graves, como, por exemplo, o sábado, a vigília pascal não poderia ser esquecida. Então, por isso, os papas chegaram a antecipar, colocá-la até 9 horas da manhã. Mas o sábado, durante o dia, o que nós celebramos? É o sábado santo. É o dia do grande silêncio. É o dia em que Jesus desce à mansão dos mortos. Não pode Jesus ter morrido na sexta e nós vamos celebrar a ressurreição no sábado durante o dia. Por isso que entrou culturalmente a ideia de chamar o sábado todo já de sábado da aleluia. E esse parece que é um erro, que nós vamos morrer e não vamos consertar nem no meio litúrgico. Imagine no meio popular, né? Mas a formação existe para quem acredita na conversão e que passos nós temos condições de dar. Em 1951, o Papa Pio XII, graças a Deus, mandou celebrar a vigília pascal de novo, como era nas origens. Aí a vigília sai de dia e volta para de noite. Principalmente agora com o Concílio Vaticano II, que vai colocar tudo muito bem organizado. Por quê? A Sacrosanto Concílio foi o primeiro documento do Concílio Vaticano II, para dizer o quanto que era urgente a questão litúrgica. Começando com a celebração da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa à noite, o Tríduo Pascal tem o seu cume, o seu ponto mais alto, na solene vigília pascal, e se encerra com a tarde do domingo da ressurreição. E aqui, gente, é importante nós observar também, porque mesmo a terminologia Tríduo Pascal, muitas vezes o povo não chama. E às vezes até chama de um jeito errado, como se pascual, como se tivesse um O ali. É pascal mesmo, tá? Então, não sei se estão usando outra língua, mas é importante porque o fato de se ter aprendido a chamar Semana Santa, que é Semana Santa, tranquilamente, pode ser correr o risco da questão Tríduo Pascal não ganhar o seu ponto mais alto. Porque se eu chamo Semana Santa, nós corremos o risco de barrar da mesma forma, de achar que o dia mais importante da Semana Santa é a Sexta-feira Santa, por causa do derramamento do sangue do Senhor, da morte. E será que a nossa compreensão, Semana Santa, quando a gente fala Semana Santa, estamos falando do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa? Por isso, principalmente, a gente não pode exigir de todo o povo de Deus, embora é importante se estar falando sempre que possível, como no momento de formação, mas trabalhar isso principalmente na base, digo, nas equipes de celebração, nas equipes de liturgia, nos conselhos, com aquelas pessoas com quem você consegue juntar para a formação, para que, de fato, o Tríduo Pascal ganhe a força e recupere realmente o sentido e, com certeza, a semana vai continuar sendo santa. O meu medo é da gente chamar a Semana Santa e deixar o Tríduo Pascal sem aquilo que está dizendo aqui, o cume da solene vigília pascal. Com sua celebração durante 3 dias, faz-se presente e se realiza para a vida das comunidades o mistério da Páscoa de Cristo, isto é, de sua passagem deste mundo para a vida do Pai.
Quando a gente chama o mistério da Páscoa, estamos chamando o mistério pascal. O que é o mistério pascal? Toda a vida de Jesus. Tudo bem. A encarnação, que é Jesus que nasce, a celebração do Natal. Depois Jesus que nasce, cresce numa família, vê, escuta, sente a sua realidade, com certeza muita coisa se indignou muitas vezes. Esse Jesus que aos 30 anos é batizado, depois da morte de João Batista, começa a sua missão, e diante disso, esse Jesus que depois, à medida que começa a realmente a sua missão, no sentido de anúncio da palavra, de anúncio da sua mensagem, cura pessoas, ressuscita gente, defende os mais fracos, pois não é que tem uma turma que se incomoda com o bem que Jesus faz e se organiza mesmo até conseguir crucificá-lo, condená-lo, crucificá-lo e matar mesmo, matar Jesus. Só que Deus não o deixa na humilhação, como diz São Paulo no hino aos Filipenses. Deus o ressuscita. Então, nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição, glorificação, que é a ascensão, Jesus que volta para a casa do Pai, o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, e nós vivemos dessa expectativa, vinde Senhor Jesus. Então, quando a gente fala a expressão mistério pascal, estamos falando dessa totalidade teológica que envolve a pessoa de Jesus. Com sua celebração, durante 3 dias, faz-se presente e se realiza para a vida das comunidades o mistério pascal de Cristo, isto é, de sua passagem deste mundo para a vida do Pai. Então, aqui nós temos agora esse gráfico que a gente colocou aqui, para que pudéssemos entender aquilo que Santo Agostinho fala. Santo Agostinho, gente, no 4º século, faz muito tempo, não faz? Então, por que a gente, às vezes, não sabe tudo? Porque precisa a catequese ser feita, a formação ser feita, precisa a gente se converter também à formação. Então, chamava essa celebração de tríduo do crucificado, do sepultado e ressuscitado. De fato, o tríduo pascal possui a sua unidade, onde cada dia é entendido como um momento progressivo da única Páscoa. Povo de Deus que nos assiste, estou vendo aqui, acompanhando, temos 130 e poucas pessoas, quase 140, graças a Deus. Se nós que estamos aqui, compreendermos essa ideia, que todos os anos, desde que a gente se converteu à liturgia, que a gente procura realmente colocá-la em prática, né? Ou seja, o tríduo pascal, Páscoa da ceia, Páscoa da cruz e Páscoa da ressurreição. Como compreender esse mistério? Como compreender essa dimensão tão importante? Então, o tríduo pascal, como sendo 3 aspectos de uma mesma celebração. 3 aspectos de uma mesma celebração que nos ajuda a entender esta mensagem que faz parte, que é parte integrante da nossa vida, parte integrante da liturgia que nós celebramos. Então, o evento pascal, morte, ressurreição de Jesus, certo? Então, do mesmo mistério, nós vamos celebrá-lo em 3 momentos. Na quinta-feira santa, celebramos a Páscoa da ceia.
Na sexta-feira, nós celebramos a Páscoa da Cruz. E, no sábado, nós celebramos a Páscoa da Ressurreição. O evento é o mesmo, mas a celebração começa na Quinta-feira Santa e vai concluir no domingo, como foi colocado. Por isso, toda a liturgia ela começa geralmente com o sinal da cruz. Portanto, na Quinta-feira Santa, nós vamos começar normalmente com o sinal da cruz. Na sexta-feira, nós já não teremos mais o sinal da cruz, porque a liturgia, a celebração da sexta é continuação da celebração de quinta-feira. Da mesma forma, também no sábado, a celebração não começa com o sinal da cruz, porque ela é continuação da celebração de quinta-feira. E assim vai concluir com a bênção solene. Então, quando a gente coloca o Tríduo Pascal, como diz aqui, possui uma unidade onde cada dia é entendido como um momento progressivo da única Páscoa. Que Deus nos ajude a compreender isso para que, de fato, a partir desta compreensão, a gente possa participar integralmente do Tríduo Pascal. Agora, se é uma única celebração que se dá em 3 momentos, já imagine uma missa, uma celebração, que você chega só no início e depois volta e vai-se embora. É como quem participa só na quinta e não vai os outros dias. Ah, mas há aquela celebração que quando você chegou, já começou. E você vai embora antes de terminar. Então é como quem não participou na quinta, vai só na sexta e também não vai no sábado. Ou então, como aquela pessoa que chega só para o final e ainda comunga, como aquele que não foi na quinta, não foi na sexta e vai só no final, só no sábado, né? Ou no domingo, imagine. Ainda participou pela metade ainda. Então é importante a gente ter esse compromisso. Até porque, gente, é um retiro anual que nos lava, que nos purifica, que nos renova. Portanto, deve ser do desejo de todos nós, mesmo que estejamos em pandemia, de realmente querer vivenciar esse momento que é o mais forte da nossa fé e da nossa espiritualidade. Na quinta-feira, se faz memória da ceia da nova Páscoa. Na sexta-feira, celebra-se a Páscoa do Cordeiro Imolado. E na Vigília Pascal, celebramos o trânsito glorioso de Cristo, a vitória sobre a morte, a realização plena do Êxodo. Realmente chegamos ao ponto mais alto, que é a ressurreição. São 3 momentos entrelaçados, inseparáveis, de uma mesma realidade que a igreja celebra ao fazer memória da ceia, da paixão e da santa ressurreição de Jesus. É por isso que a palavra Páscoa, né, ela vai se repetir ali, Páscoa da ceia. Por quê? O evento já se deu. Páscoa da cruz, porque Jesus já ressuscitou. Vamos apenas fazer a memória da cruz, Páscoa, finalmente, da ressurreição. A Quinta-feira Santa, importante trazer presente, né, ela é memória da última ceia de Jesus, de sua entrega, de seu amor sem limite, da inauguração da nossa aliança, do sangue dele derramado na cruz. É importante, por exemplo, quando a gente olha o Êxodo, o capítulo 12, ou do 1 ao 12, nós vamos acompanhar ali o movimento que foi organizado em vista do êxodo do povo hebreu, que foi a saída do Egito para a terra prometida. A liturgia sempre celebra um fato, um acontecimento.
Algo aconteceu que depois se torna um rito em vista do que se quer celebrar. Não é assim? Quando a gente vai, por exemplo, vamos fazer, meio que fez uma festinha, um aniversário. Então você vai sentar e como é que nós vamos fazer? Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto até concluir. Então, mas para celebrar o aniversário de 15 anos de alguém, tem que existir se alguém, essa pessoa tem 15 anos. Pois então, a realização da Páscoa judaica se deu a partir dessa compreensão, também se pode usar esta imagem. O povo realmente saiu do Egito para a terra prometida. Depois, a Assembleia de Siquém, Josué 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi o compromisso ali dos anciãos e dos chefes das tribos e tudo mais. Agora, como é que vamos celebrar? E aqui nós estamos no capítulo 12, que a gente vai ler na Quinta-feira Santa. Bom, para celebrar a Páscoa judaica, você vai pegar o cordeiro, macho, de um ano, sem defeito, imola esse cordeiro de maneira integral, todinho. Se for grande demais para uma só família, convida outras famílias, põe o sangue no batente das portas, para o povo saber que ali tem um hebreu celebrando a Páscoa. O pão sem fermento, pão asmo, reincigido, significa o estado de prontidão em vista da saída, da pressa, indicando a pressa, como ervas amargas, lembrando o sofrimento, e lembrar que nesse dia Deus feriu os egípcios em vista de salvar o povo hebreu. Gente, quando Jesus vai celebrar a Páscoa, ele vai celebrar essa Páscoa, como todo judeu celebrava. Jesus manda até o Evangelho de Lucas, vão na frente e preparem um lugar, lá diga o Senhor, dono da casa, que reserve uma das partes de cima da casa, para que a gente possa celebrar bem a Páscoa. Manda preparar. Essa palavra preparar, que a gente vai concluir a nossa reflexão colocando ela. Então, na celebração da Páscoa judaica, os elementos ali, cordeiro, macho de um ano sem defeito, pão sem fermento, só que Jesus coloca ali elementos novos. Coloca também a imagem do pão, dizendo que é o meu corpo. O cordeiro é ele próprio. O vinho é o meu sangue, não é mais o sangue na porta das batentes, o batente das portas. Lá, nós vamos ver que vai dizer, esse rito é celebrado de geração em geração. Aqui Jesus vai dizer, quando vai celebrar a Páscoa, façam isto em memória de mim, porque essa é a nova e eterna aliança. Veja, ela é memória da última ceia de Jesus, mas ao mesmo tempo, como que da primeira Eucaristia, da nossa primeira missa, poderíamos dizer assim. Então, como é que está estruturada essa celebração na nossa liturgia hoje, a partir da proposta do Concílio Vaticano II? Então, nós temos os ritos iniciais com o canto do Glória. Às vezes, há pessoas que, pelo fato da gente vir na caminhada quaresmal, e o Glória, com a sua força maior, vai ser cantado na Vigília Pascal, acha que até na Quinta-feira Santa, isso, gente, por causa da sexta também. Tem gente que tem medo de colocar o branco, de colocar a quinta-feira como um dia de festa, por causa da sexta-feira. Você viu tanto que se ficou preso à sexta-feira. Embora a realidade que seria até bom que tivesse ficado, que pelo menos não ia fazer festa nas costas de Jesus também. Mas são situações e situações. Então, a estrutura dessa celebração, os ritos iniciais, geralmente a gente propõe também que ali você pode fazer o mantra, o dia do amor, o mantra onde rei do amor, por exemplo, pode ser bem sugestivo para esse dia, ou outros que venham falar do amor, o canto de abertura, né, que está aqui nesse nosso livro, que é muito importante, talvez as melhores opções para esse tempo pascal está aqui
do Tríduo Pascal no livro Cantos para Celebrar, e ali nós vamos ter as melhores sugestões de cantos também para estas celebrações do Tríduo Pascal. Então, mantra, canto de abertura, e depois segue o rito normal. Se quer fazer o ato penitencial, lembrar que cantamos o Glória, o ambiente vai estar em ritmo de ceia, de festa, portanto, a cor é o branco. A liturgia da palavra, nós temos aqui o texto que nós citamos há pouco, o Êxodo capítulo 12, o Salmo 116. O Êxodo 12 vai trazer a Páscoa judaica. O 1 Coríntios capítulo 11 vai trazer a Santa Ceia, como Jesus celebrou. Paulo, em 51, é que primeiro vai escrever uma narrativa de como aconteceu a ceia de Jesus. E depois nós temos a narração também da ceia, não como está nos sinóticos. João, no capítulo 13, vai colocar o contexto da ceia, cita a ceia, com certeza ceiaram, mas coloca Jesus também que vai fazer um gesto profético. Jesus que vai lavar os pés dos discípulos. E aquele é um grande ensinamento, porque o ato de lavar os pés é de escravo. Jesus tira o manto de mestre e toma a toalha de escravo para lavar os pés dos discípulos. Eu não sei por que muita gente quer ser grande, né? Porque, gente, o nosso Deus esvaziou-se de tudo isso para assumir essa condição de escravo e, por conta disso, salvou o mundo. Então, vamos ver quem somos nós também. No final, Jesus diz, olha, vocês me chamam mestre, Senhor, tudo bem, eu que sou mestre, Senhor, lavei os pés de vocês. Eu dei um exemplo para que vocês façam a mesma coisa. O que pode a equipe de celebração, onde for oportuno, que eu não sei se esse ano em algum lugar vai ser oportuno, digamos que colocar como outros elementos dentro dessa estrutura, pelo menos até aqui a celebração do rito da liturgia da palavra e os ritos iniciais. Por exemplo, existe uma proposta no Dia do Senhor de você fazer memória da ceia judaica, colocando ali a ideia do candelabro de 7 velas. Hoje tem candelabros aí muito chique, feito de ferro, de bronze, de ouro, tudo bem, de metal. Muitas igrejas já têm. Mas eu ainda sou de algumas comunidades, quando a gente celebrava, onde a gente colocava no chão mesmo, colocava uma bacia de areia ali e colocava as 7 velas. E digamos, quando é que pode fazer isso? A equipe pode organizar, porque os ritos iniciais eles podem sofrer alteração na ordem ali. Mas, para não se perder, digamos assim, você pode fazer antes da oração coleta, digamos que depois do Glória. Então, olha, hoje nós queremos trazer todas as realidades pastorais missionárias da nossa comunidade. Ao invés de colocar só as 7 velas, você pode acrescentar até. Queremos acender, hoje queremos celebrar com a pastoral da juventude, com a pastoral da pessoa idosa, com a pastoral da criança, com o texto dos homens, e para cada um você vai acendendo ali aquela vela, tendo presente que o candelabro de 7 velas faz memória da ceia judaica no sentido de plenitude, de perfeição. Mas hoje nós queremos trazer os nossos grupos. É uma possibilidade que pode ser feita ou não. E você pode convocar os grupos ou não. Ou então, simplesmente pode colocar lá o candelabro ou não coloca. É só uma proposta. Mas a primeira leitura vai falar também das ervas amargas. Pode ser que a equipe também decida que nas ervas amargas, lembrando a ceia judaica, o sofrimento do nosso povo, as dores, as tantas situações que se passam no dia a dia, vamos aqui talvez
cortar o boldo, né, e colocar ali no ato penitencial, distribuir. Claro que tudo tem que ser previamente organizado. Colocar numa bandeja, tudo limpinho, cortadinho. E no ato penitencial vamos passar as ervas amargas. E depois no glória, porque também a vida não tem só sofrimento, tem coisa boa também, graças a Deus. Já pensou se passasse uma rapadura para lembrar as alegrias que a gente vive no dia a dia? Ou seja, essa possibilidade de você passar as ervas amargas no ato penitencial, a rapadura no glória, ou então você pode criar um outro momento, como por exemplo, depois da primeira leitura. Só que aí pode estar mexendo na estrutura da liturgia da palavra, porque tem um salmo depois da segunda leitura, né? Então, são possibilidades que a gente pode colocar aqui nos ritos iniciais ou na liturgia da palavra. Depois, dentro da estrutura, nós temos a reflexão, a homilia. E veja, e cadê o lava-pés, padre? Onde é que está? Gente, o lava-pés é o evangelho do dia, indiscutivelmente. Agora, o gesto de lavar de fato os pés também compete à equipe conversar. Vai ser a dramatização do evangelho? Tudo bem, vai ser a dramatização do evangelho. Ou então, não, vamos ler o evangelho normalmente, faz a homilia e depois se faz o lava-pés. Pode também. E ali você pode organizar pessoas, geralmente pede até, se possivelmente, conciliar com a campanha da fraternidade, por exemplo, no tempo da fraternidade, pessoas idosas, certamente foram idosos que foram colocados, ou então queremos colocar as pessoas mais simples da nossa comunidade, ou então queremos colocar lideranças. O certo é que esse ano, por exemplo, a CNBB está recomendando a gente não fazer o rito do lava-pés. Então não vai ter o evangelho? Claro que vai ter o evangelho. Mas por conta da pandemia, onde houver a celebração eucarística da palavra, não estamos autorizados a fazer o rito do lava-pés. E isso diz para nós o quê? Que ele, como rito, ele é opcional, ele pode acontecer ou não, tanto que esse ano está previsto não acontecer, tá bom? Mas vai que a comunidade, mesmo não lavando os pés, mas ela quer fazer uma meditação, tem o canto bonito, né, para o lava-pés, que de repente a maneira que cantar, solene, convocando a assembleia toda a cantar, pode fazer, ajudar a concluir uma reflexão nesse momento. Depois, a oração dos fiéis. A liturgia eucarística recomenda que onde e quem preside, por exemplo, puder cantar o prefácio, ou mesmo a oração eucarística, ou ao menos que as respostas sejam cantadas. Qual é a intenção desta liturgia da Páscoa da Ceia? Ser uma festa de fato. Hoje é festa, diz o povo, então esta é a ceia do amor. Então, realmente é uma liturgia solene. E ter a consciência, a comunidade e a equipe de celebração que nós estamos abrindo o Tríduo Pascal. Já pensou abrir o Tríduo Pascal com cantos errados, com clima errado, com tudo? Não, então vamos dar o máximo de nós para que se comece bem aquilo que deve continuar bem e concluir de maneira maravilhosa. Todo o investimento, desde a formação, a vivência, que é justamente pegar item por item, vamos ver isso na última página, para que principalmente a equipe antecipe a si o que ela vai propor para a sua assembleia. Então, um pouco isso que a gente tem dentro da proposta de estrutura da celebração da Páscoa da Ceia. Depois da oração pós-comunhão, aí nós não vamos ter bênção final, tá, minha gente? Por quê? Porque essa celebração vai continuar no dia seguinte. Mas está previsto ter a transladação do pão eucarístico até a capela, ou o lugar que foi preparado para a reserva eucarística, né?
sem os ritos finais da missa. Então, pode a equipe, junto com quem está presidindo, fazer o momento da oração ou organizar uma adoração com outros grupos, de maneira que não passe de meia-noite. O altar é despojado e o sacrário, se estiver no presbitério, fica aberto. Atenção, é bom lembrar que o lava-pés e a adoração ao Santíssimo são ritos complementares. O mais importante é a celebração da ceia, a Santa Missa. Sexta-feira da Paixão do Senhor, Páscoa da Cruz. Então, nós começamos o nosso tríduo pascal, na Quinta-feira Santa, celebramos bem, voltamos para casa felizes, e eu até proponho que quem não for à igreja, ou mesmo quem vá, possa organizar também um lava-pé na sua casa, porque nós não vamos poder lavar os pés lá na igreja, né? Pois então, lave na sua casa. Já pensou os esposos lavando os pés uns dos outros, os filhos lavando os pés dos pais, os pais lavando os pés dos filhos, filhos dos netos, os avós, os filhos dos avós, os avós dos netos. Quebrar, muitas vezes, muros de constrangimento, de orgulho, de coisas que jamais era para haver em nossas famílias, mas tem muitos tabus aí. E a palavra de Deus, a oração, gestos assim, desconstrói essas coisas e abre realmente brechas para o amor. Então você pode tranquilamente fazer o lava-pés. Como é que você vai fazer? Toda a celebração começa com o sinal da cruz, leia o Evangelho, depois os gestos, reza um Pai Nosso, se quiser partilha um pão junto com a família, faça o lava-pés na sua casa. E depois dê o testemunho, com certeza vai dar certo. Então, passamos a experiência da Páscoa da Ceia, vamos para a Páscoa da Cruz. Nesse dia, fazemos memória da paixão e morte de Jesus. A Páscoa da Cruz, por um lado, expressa a tristeza e o luto, porque afinal o esposo nos foi tirado e porque o mal que fez o justo inocente sofrer e morrer, parece não ter se acabado e se prolonga até nossos dias. Ao mesmo tempo, a celebração da Sexta-feira Santa assume a dimensão de ação de graças pela doação da vida de Cristo e pela remissão que o Pai lhe deu. É praticamente impossível a gente não ter esse olhar de tristeza por conta da morte de Jesus, do seu sangue injustamente derramado pelos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro olhar desta grande oferenda de Deus para nos salvar também. A estrutura da celebração. A celebração, gente, nós temos que aprender a chegar na igreja também. Não vamos chegar na celebração da Sexta-feira Santa do primeiro banco cumprimentando quem está lá no último, né? Saber chegar, você também chega em silêncio e vai ter o momento que a equipe entra, a equipe prostra, ela pode ajoelhar, quem preside, se quiser, pode até deitar ao chão, como o Papa geralmente faz, fica ali, aquele momento em silêncio e não precisa dar nenhuma ordem. Eita, que tem um vício de dizer, senta, levanta, fica em pé, agora. Gente, nosso povo é inteligente, é muito sábio, não precisa dar essas ordens. Imagine uma pessoa que está aí com 40 anos participando da celebração e você ainda fica dando esses comandos como que se o nosso povo não soubesse, né? Mas às vezes é uma carência dos tais comentaristas, né? Então, é a prostração em silêncio. E depois de um tempo de prostração, quem preside, a equipe, obviamente acompanha quem preside, levanta-se e faz a oração do dia e depois senta e vem a liturgia da palavra. É previsto ali, por exemplo, a primeira leitura tem uma versão poética que pode ser cantada, é um texto muito bonito, até propõe na versão de uma peça de teatro Morte Severina, alguma coisa assim. Mas o que quer dizer?
Como tudo na liturgia, também esta liturgia da palavra, lê o texto de Isaías, que é um texto belíssimo, embora vai falar o quarto cântico do servo sofredor, de que ele perde a aparência, de que realmente o seu sangue é derramado pela remissão dos nossos pecados. Depois da liturgia da palavra, também ali ainda é previsto uma breve homilia, vem esse gesto chamado adoração da cruz. Como é que acontece? Geralmente, alguém vai entrar com a cruz e vai erguer em 3 momentos, com a cruz vai estar com o pano vermelho. Quando você retira o primeiro lado do pano vermelho da cruz, do primeiro braço da cruz, vai cantando, né? Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E o povo vai responder, cantando ou rezando, vinde, adoremos. Aí faz a primeira vez, a segunda vez, a terceira, e depois de tudo isso está previsto o beijo da cruz. Também, esse ano, vamos fazer uma outra opção, né? Não vamos poder fazer o beijo da cruz como de praxe, né? Mas a assembleia que está ali, ela pode prostrar-se, ela pode fazer a sua reverência à cruz de Cristo naquele momento. Pode-se cantar uma estrofe, um refrão dos cantos que normalmente a gente canta para esta ocasião. E depois vem uma parte muito importante, onde é proposta a oração universal. São 10 preces que são feitas pela humanidade inteira. É rezado, por exemplo, pelos que acreditam em Deus, pelos que não acreditam em Deus, pelos judeus, pelos cristãos, pelas autoridades políticas, pelas outras igrejas. E ela é feita da forma como deve ser feita uma prece mesmo. Primeiro vem a proposição, ou seja, um texto que propõe, por exemplo, vamos rezar nesse momento pelos judeus, pela sua fé e tudo mais. E depois, quem preside faz a oração. É previsto até um momento de silêncio ali, intercalando, embora é um texto grande. Então, quem vai para a celebração vai disposto realmente a acompanhar tudo, né? Depois da oração universal, também, se quiser, pode fazer o rito da comunhão, onde você não vai ter, obviamente, né, oração eucarística, porque não tem missa nesse dia. Você pode fazer a distribuição da comunhão. Depois da distribuição da comunhão, você vai para os ritos finais. É previsto uma oração ali sobre o povo e depois também a saída da igreja em silêncio, meditando a palavra, principalmente meditando a cruz de Cristo. Há lugares que fica o crucifixo sobre o altar, há lugares que tem a cultura do Senhor morto que fica ali, de maneira que você crie uma ambientação para quem queira permanecer na igreja, permanecer em oração, e se sai também em silêncio. Então, deixa eu ver aqui com quanto tempo nós já estamos. Eita, 58 minutos, muito bem. Então, vamos lá. Daí nós temos a Vigília Pascal, Páscoa da Ressurreição. E aqui é uma festa bonita, sempre lembramos Santo Agostinho, né? A Vigília Pascal deve se tornar o ponto alto de todo o ano litúrgico, não é só do tríduo não, é de todo o ano litúrgico. A celebração mais importante da vida do cristão. Santo Agostinho exortava a sua comunidade. Nossa fé já foi fortalecida pela ressurreição de Cristo. Expulsa de nós todo o sono, e esta noite iluminada, que é de nossa Santa Vigília, se enche de toda a claridade. Ela nos dá a esperança de que, com a igreja inteira, sobre toda a face da terra, contemplar a ressurreição de Jesus.
Então vamos aqui, a estrutura da celebração da vigília pascal. Se você observar, é uma estrutura cósmica, é uma recriação, é uma nova humanidade. Compreender com a razão o que propõe a liturgia, o que propõe, por exemplo, a vigília pascal, é você se permitir realmente fazer um passeio nas maravilhas de Deus, e ali uma nova criatura é renovada em cada um de nós. Por isso, começa com a liturgia da luz. Tem a fogueira, obviamente, a vigília, agora, a partir do Concílio Vaticano II, principalmente, já o Papa Pio XII havia colocado antes, mas ela não deve jamais começar antes do sol se pôr. Ela não deve começar com o sol de fora, digamos. Não, tem que começar à noite mesmo, depois das 18 horas, depois que o sol se põe. E geralmente acende-se ali a fogueira, o povo vai chegando, dependendo do horário que foi marcado em cada comunidade, e cria-se um momento de saudade naquele momento. Uma ambientação, músicas, por exemplo, nós aqui do Nordeste, por exemplo, cantamos Asa Branca, cantamos Luar do Sertão, Liberdade Vem Canta. Tem uma música bonita no Ofício Divino, que a turma canta aí nas serestas também, A Noite de Meu Bem. Então, cantar músicas que manifestam a saudade de alguém que nós sabemos que vai chegar. Então, é uma ambientação muito familiar nesse momento que deve ser criada. E depois desse momento, ali vem a bênção do fogo. Depois da bênção do fogo, o acendimento do círio pascal. E à medida em que você acende o círio pascal, vai se acendendo gradativamente. Não se apresse para acender tudo quanto é de vela de uma vez, não, né? É devagar mesmo, não se apressa, vá aos poucos, permitindo a luz de Cristo ir tomando todo o ambiente. Então, ali também o círio vai entrando na igreja, deixa ele entrar na frente, pelo amor de Deus. E vai cantando, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. E vai aumentando o tom, e a Assembleia vai também aumentando o tom e fazendo aquele momento bonito. As luzes devem permanecer apagadas, só com a luz das velas. E quando chega lá, vai fazer a proclamação pascal, o exulte, que é um texto que deve ser cantado da mesa da palavra, tá bom? É um texto antiguíssimo, muito bonito. Particularmente, eu gosto de meditar as frases que estão lá no exulte, vale a pena. Olha aqui, tem uma frase que diz assim, ó feliz culpa de Adão. Veja o maço da teologia desta frase. Não é porque nós nos sentimos justificados por isso, não. Mas é uma maneira de dizer que, por maior que seja o pecado, a graça de Deus, não há nada que a ressurreição de Cristo não seja maior. E é verdade. Então, o exulte é um canto que deve ser bem ensaiado, bem preparado, bem proposto, para que a Assembleia possa responder e cantar da forma bonita como é previsto. Aí depois, nós vamos ter a liturgia da palavra. Só do Antigo Testamento são previstas 7 leituras. Existia muita prática, vamos tirar aqui 4 leituras, deixar só 3. Aí o bendito folheto ainda coloca assim, só não tira do capítulo 14. Se eu coloco isso, eu já estou dizendo que os outros podem ser tirados. Eu sempre acho que a equipe peca quando ela tira as leituras. Primeiro, ele está dizendo que nós não estamos dispostos à celebração, estamos com preguiça, a ler do menor esforço, e que nós não queremos treinar pessoas para isso. Então, o que está previsto para a vigília é isso, gente. Então, 7 leituras, sempre intercalada com um salmo e com uma oração. Isso feito de maneira realmente, previamente bem preparado, olha, é uma experiência de céu. Começa com 2 leituras, tiradas do livro do Gênesis, porque são 2 formas de criação.
mas depois vem o Êxodo, depois nós vamos conhecer a voz dos profetas para defender o povo. E aí, quando termina as 7 leituras, é que vai vir a oração, o glória, a oração coleta e a leitura do Novo Testamento, por exemplo, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, que vai falar agora, primeiro, o povo da antiga aliança, Deus que realizou todas as suas maravilhas. Agora, o povo novo, que nasce a partir da fé em Jesus, a partir do batismo. Então, agora nós somos cristãos. E vai ter o seu momento forte com o evangelho pascal, com o evangelho da ressurreição, porque uma notícia ímpar na história da humanidade é dada. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Então a comunidade deve organizar, por exemplo, um aleluia. Pelo amor de Deus, não vamos cantar um aleluia que você surrou o coitado todinho no tempo comum e agora no tempo pascal vai lá, aleluia. Era para ser da Páscoa isso, mas nós cantamos o tempo todo, então procure outro, procure mesmo. Por exemplo, liturgia número 15 tem esse, aleluia, aleluia. Quer dizer, uma maneira de propor um aleluia que realmente possa acolher, aclamar a palavra de Deus, de Jesus ressuscitado naquele momento. Depois da liturgia palavra, é previsto também a breve homilia, e aí vai vir o segundo momento, que é a liturgia do batismo, se não houver batismo nem sacramento, que seja feito pelo menos a renovação das promessas batismais. Tá? A bênção da água é previsto e deve acontecer também. Depois segue a celebração, a Santa Missa, com oração eucarística, onde for possível cantar e assim por diante. Em todos nós que cremos, nele começa um dia de luz longo e eterno que não se apaga. É a Páscoa do coração, celebrada em figura pela lei e realizada plenamente pelo Cristo. É a Páscoa maravilhosa. Maravilha da virtude de Deus, obra da força de Deus, festa verdadeira e acontecimento inesquecível. Assim, a gente conclui deixando para o nosso povo que nos acompanhou até agora essas dicas. Com certeza, tudo que nós falamos talvez apenas esquentou a regra, gente, é clara. Formação. Eu já fui. Outro dia um amigo meu disse, eu fui essa formação, gente. Ele lembrou de uma formação há 10 anos atrás. Incrível, né? Incrível. Imagina que de 10 anos até aqui, todos os anos eu faço a mesma formação, para esquentar o coração, para me colocar em comum junto com os outros, porque é aquele que diz que sabe realmente é porque não sabe, sabe de tudo menos de humildade, né? Então a formação, cada paróquia, cada comunidade, onde for possível, proponha, como a equipe diocesana está fazendo nesse momento. Depois, organização e dentro da organização a preparação. Cada equipe, Reginaldo Veloso diz assim, oxalá, se cada equipe de celebração dedicasse no mínimo o dobro do que dura uma celebração só na sua preparação. Não é assim quando vamos fazer uma festa, às vezes eu fico observando quando vai ter essas festas populares, nossa, e aí bem antecedência, começa a fazer cartaz, aí depois começa a sair as propagandas, começa a botar no rádio, e bota na TV, e começa a vender o ingresso e tudo, que quando chega no dia, até quem não foi para a festa sabe da festa. Então, imagine, para uma festa, para arrecadar dinheiro, fazer sei lá o quê, mas imagine para o mistério pascal de Cristo, gente. Então, os 40 dias já foi uma proposta de preparação, mas as equipes de celebração, as equipes de liturgia devem dedicar um tempo minucioso, com calma, com abertura de coração, para preparar cada celebração. Até porque dificilmente vai ser a mesma equipe que vai preparar todas, né?
preparou, muitas vezes a preparação diz respeito ao que cada um vai fazer e coloca ali, por exemplo, divide, né, tudo bem, mas vamos marcar a vivência. A preparação já foi a primeira vivência, porque na preparação deve ter sido lida todas as leituras, deve ter sido feito alguns lembretes, os cantos que geralmente já estão aí propostos, né, nesse livro aqui, a partir do número 118, do Domingo de Ramos, por exemplo, né? E depois, para cada dia, já está previsto os cantos. Mas você pode procurar no YouTube os CD do Reginaldo, do Geraldo Leite, Tríduo Pascal 1, Tríduo Pascal 2 e Tríduo Pascal da CNBB. Está tudo lá, minha gente. Agora, se você for 5 minutos, sair pelos cantos, querendo saber que canto vai cantar, aí não pode fazer nada, né? Então, a vivência da liturgia da palavra, principalmente no dia da celebração e no dia também que a equipe deve marcar. Vivência dos cantos. Gente, pode fazer tudo quanto, mas os cantos, eles são decisivos para qualquer celebração. Para qualquer celebração. Eu sou escravo disso, porque a celebração pode estar bonita como quiser, mas o cantor cantou o canto errado, me desmantelo todo, porque Cristo não merece isso. Cristo merece o melhor de nós. Cristo merece amor, dedicação, merece respeito até. Então, não é porque eu sou uma autoridade no sentido de que eu faço aquilo que outros não sabem fazer, que eu posso fazer de qualquer coisa. Então, eu devo fazer com mais amor ainda. Então, a vivência e a equipe que prepara também precisa ter conhecimento, visão e dedicar amor a isso. Cuidar do espaço, obviamente. Não é só confiar uma pessoa. Vai a equipe toda preparar o espaço para que no dia que a celebração vai acontecer, né, então, de fato, toda a equipe já está realmente maravilhada com a vivência daquele mistério. A gente conclui dizendo que quem ama, cuida, o amor precisa ser amado, porque ele foi para a cruz, porque não foi nem reconhecido nem amado. Hoje, que o amor, o mistério, o Tríduo Pascal possa ser amado por cada um de nós. Obrigado, gente. Fico aqui. Vamos ver se tem alguma contribuição, alguma pergunta. Padre Lúcio, Rodrigo, estão aí? A gente conclui dizendo que ama, cuida. O amor precisa ser amado. Ele foi para a cruz porque não foi reconhecido. O amor, o mistério, o Tríduo Pascal possa ser amado por cada um de nós. Obrigado. Então, nós agradecemos ao Padre José Alberto pela sua colaboração, pela sua valiosa contribuição nesse momento. Nós agradecemos ao Padre Nós temos algumas perguntas para a gente concluir esse momento. A primeira pergunta é a pergunta da Neuda. A Neuda, ela faz a seguinte colocação: mas diante desses momentos que estamos vivendo, vai ter a presença das pessoas ao redor da fogueira, porque temos outros momentos na celebração que não serão realizados devido à pandemia. Ela faz essa pergunta, Neuda.
Padre Lúcio, está me ouvindo? Aqui minha imagem está congelada. Alô, Lúcio? Não sei como é que está aí, que eu não estou vendo bem, mas cada comunidade, cada paróquia tem as orientações da CNBB, tem as orientações da diocese, mas eu achei muito importante que Dom Valentim colocou assim, que por mais que tenha todas as macros orientações da diocese, da CNBB, cada realidade é convidada a avaliar como vai fazer. Porque há realidades que algumas celebrações você pode fazer com maior abrangência. Há realidades que você não pode nem fazer, porque a questão do vírus está muito avançada e não permite de forma alguma. Então, não dá para a gente dizer só um jeito, só uma possibilidade de fazer. Importante é que a equipe sente. Hoje, por exemplo, aqui, nossa equipe estava vendo como vai fazer a Sexta-feira Santa, né? Então, a equipe conversou, avaliou e decidiu uma forma de como aqui é possível. Pode ser que em outro lugar não vai ter via sacra, não vai acontecer nada, né? A nossa formação aqui, ela quis dar o conhecimento do trido, digamos que independente da pandemia, né? Agora, compete cada realidade procurar realmente fazer esse discernimento e, com certeza, há muitos lugares que sequer vai ser possível fazer estas celebrações. O padre Antônio Luiz faz uma pergunta. A pergunta do padre é a seguinte: os sacramentos da iniciação à vida cristã eram conferidos após o momento teórico, mas também depois de observada uma prática, o exercício prático da fé. Qual aprendizado podemos fazer memória para a iniciação à vida cristã dos nossos dias? Padre Lúcio está cortando aqui, eu não entendi bem. Pode repetir?
Sim, vou repetir. A minha internet também não está muito boa, mas repito. O padre Antônio Luiz escreve o seguinte texto: os sacramentos da iniciação à vida cristã eram conferidos após o momento teórico, mas também depois de observada uma prática, o exercício prático de fé. Aí ele faz a seguinte pergunta: qual aprendizado podemos fazer em memória para a iniciação à vida cristã em nossos dias? Então, gente, vamos aqui fazer um milagre, né? Porque não estou entendendo bem a colocação, mas parece que a pergunta é tipo, dado os sacramentos, por exemplo, da iniciação cristã, como que deve continuar essa experiência de Cristo, por exemplo, né? Se foi isso dentro da própria estrutura do rito da iniciação cristã, temos agora o tempo da mistagogia, né? Que é justamente o tempo em que você continua aprofundando a sua vida em Cristo. Depende muito de como a diocese organiza isso, de como a equipe de catequese, ou mesmo com a pastoral do batismo, organiza isso. Sabemos que na nossa realidade de diocese ainda estamos bem longe, né, de atingir o ideal dessa proposta. Há experiências, por exemplo, de uma catequese que não começa mais com o ano letivo, mas que segue realmente o ano litúrgico, e com certeza isso tem contribuído. Os sacramentos eram conferidos como um momento teórico, mas também depois de ter observado uma prática, um exercício prático da fé, qual aprendizado podemos fazer, memória para a iniciação da vida cristã nos nossos dias. Isso mesmo. Com certeza, gente, se a gente consegue propor dentro de um caminho, de acordo com o que é previsto a iniciação à vida cristã, de todos os passos da iniciação à vida cristã, grandes testemunhos a gente tem. Então você vai compreender que não foi só em vista desses sacramentos, mas que de fato contribuiu para iniciar aqueles catecúmenos à vida de Cristo. Porque esse momento se torna apenas, talvez, o mais alto, digamos assim. No entanto, todo o caminho que foi dado, a forma catequética que ela se realizou também, desde a entrega, por exemplo, do credo, celebração de entrega do Pai Nosso, a própria vivência na comunidade. O que a gente não pode, não deve mais continuar é simplesmente ficar distribuindo sacramentos de qualquer jeito, de qualquer forma. À medida que alguém chega, já marca assim de tão imediato, e nós temos visto que, por mais que nós tenhamos muitos batizados e poucos cristãos. Então, assim, eu quero muito agradecer a todos pela oportunidade, né, por essa formação, e dizer assim que cada um, na sua realidade, faça o possível para celebrar bem o Tríduo Pascal. A gente tem o material, não sei se vocês acompanham aí, eu tenho aqui,
tem também o guia litúrgico, tem a instrução geral do missal romano, e para os cantos, o livro Cantos para Celebrar, né? Então, dê o melhor de si, porque Cristo merece e a liturgia também agradece muito. Um abraço a todos, parabéns ao Rodrigo, Padre Lúcio, toda a equipe diocesana e todos que nos acompanharam.